Olá, meus amigos. Eu preparei este vídeo para os pais de crianças e adolescentes. Mas antes, eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre a crise que vive o nosso modelo educacional brasileiro, que inclui pais, professores e conselhos tutelares, que, no meu entender, está à beira do colapso e precisa urgentemente ser revisto. Venho recebendo há um bom tempo, em meu consultório, adolescentes desorientados e ansiosos, pais aflitos e professores muito abalados, impotentes na atuação com seus alunos. Sou o Dr. Brandão e já me apresentei em vídeos anteriores. Fico estarrecido ao ficar sabendo dos inúmeros casos de violência sofrida pelos professores em sala de aula. Muitos me falam que perderam o gosto da profissão e só continuam pela questão financeira. Tamanho é o desrespeito e estresse que sofrem. Em muitas escolas particulares, existe o medo de perder o aluno caso se apliquem regras mais rigorosas, pois muitos pais superprotegem seus filhos. Assim agindo, ambos, pais e escola, estarão fomentando um futuro cidadão irresponsável e mau caráter. Fiz plantão médico geral por 34 anos e valorizo muito o trabalho dos conselheiros na violência doméstica. Mas o que assistimos atualmente é totalmente descabido. Gerou-se uma distorção grosseira na percepção disciplinar, onde os alunos se sentem acobertados pelos conselhos tutelares e se acham no direito de violar todos os princípios de hierarquia e ética disciplinar. Imagina um pirralho que mal sabe se limpar levantar a voz para um professor, ameaçando-o que vai denunciá-lo para o conselho tutelar. Está mais do que na hora de revisarmos a atuação desses órgãos nessa relação aluno-escola. Gente, estamos sendo inconsequentes. Parem com essa permissividade nas escolas. Imponham normas disciplinares. Enfim, deixo minha opinião na esperança que as entidades do setor possam debater e buscarem novos posicionamentos para que o professor possa recuperar seu merecido prestígio e valorização. Agora, o principal objetivo deste vídeo é transmitir algumas sugestões para aqueles pais mais jovens que desejam que seus filhos, filhas, se tornem pessoas bem resolvidas nos relacionamentos e bem-sucedidas profissionalmente. No corre-corre, falta tempo para lançar um olhar mais atencioso para os filhos ou para ler um livro sobre o assunto. Então, selecionei aqui algumas dicas de mestres da educação infanto-juvenil, associada com minha própria experiência como pai, médico e psicoterapeuta. Acompanhe-me mais alguns minutos. Primeiro, respeito. As crianças precisam crescer com o senso do respeito pelos pais, professores, idosos, enfim, a todas as pessoas. Isso deve acontecer desde bem pequena. Criar regras claras e não abrir mão, não ceder às crises de manhas ou chantagens emocionais da criança. Por exemplo, ensine as crianças a cumprimentar as pessoas, pedir licença, se desculpar, agradecer pelas coisas que recebe. Interessante observar que a maioria dos pais de hoje foram criados com noções claras de respeito, limites, tornaram-se pessoas bem-sucedidas, mas na hora de educar seus filhos viram pais frouxos. Seja firme naquelas situações que exigirem
Isso é sinal de pais responsáveis e comprometidos em educar. Mas, claro que algumas vezes precisamos exercitar a flexibilidade e a tolerância. Segundo, disciplina e organização pessoal. Ajude a criança a utilizar de forma racional o tempo e a criar o hábito da disciplina em suas coisas, a começar em organizar seu quarto e ajudar em algumas coisas da casa. Isso vai fazer toda a diferença mais adiante, quando for morar fora ou para manter seu emprego, por exemplo. É muito preocupante a forma como as redes sociais estão escravizando os jovens em coisas pueris. Já tenho escutado pais falarem que, enquanto está intertido com a telinha, deixa quieto, pelo menos não está incomodando. Mas, atualmente, existem vários estudos mostrando que a exposição às telinhas deve ser no máximo por 40 minutos cada vez, alternada com uma leitura, uma atividade física, um estudo, um passeio. Para mim, é uma cena chocante observar um grupinho de jovens reunidos e cada um focado na telinha do seu smartphone. Ainda não conseguimos dimensionar as consequências disso, mas certamente vai empobrecendo os relacionamentos, uma vez que sabemos que mais da metade da comunicação é não verbal, olhos nos olhos. Deveríamos debater mais sobre isso e acharmos formas de limitar o uso exagerado dessas tecnologias. Terceiro, desenvolver o senso de limites, coisas que pode e não pode. Os especialistas em psicologia infantil consideram que as frustrações na vida das crianças e jovens sejam importantes para desenvolver a maturidade emocional, para que possam viver bem em uma sociedade consumista, onde é cada vez mais difícil terem suas expectativas satisfeitas. É necessário uma conversa franca, expondo as condições financeiras da família e impor os limites orçamentários desde cedo. Inclui os limites de horários para o lazer e coisas que pode e não pode comer, beber, fazer, etc. A criança crescendo com essas ideias claras torna-se um adulto centrado e enfrentará muito melhor os reveses pela vida fora. Se os pais aprendem a dizer não aos filhos, estes vão aprender a dizer não às drogas, por exemplo, entende? Uma dificuldade aí reside no fato de que boa parte do tempo as pessoinhas ficam com os avós ou tatas, que, para não se incomodarem, atendem às vontades das crianças. Nesse caso, é importante a conscientização das consequências dessas atitudes. Conquistar o direito de fazer aquilo que gosta, ou de ter aquelas coisas que os pais podem lhe proporcionar, costuma ser uma boa estratégia motivacional. Algumas vezes vai precisar privá-lo de coisas que queria, para que ele se motive a conquistá-las. Quarto, desenvolvimento da inteligência emocional e concentração. Segundo os mestres da neuropsiquiatria, de nada adianta a inteligência per se, analítica, racional, uma vez que a adrenalina e o cortisol, liberados nos momentos mais desafiadores do estresse, podem bloquear a memória e as aptidões natas das pessoas. Também é importante aprender a esperar pelo tempo certo das coisas, sem criarem confusão. Por exemplo, horário e local certo das refeições. Cabe salientar que comer olhando TV é prejudicial,
pois o cérebro só consegue focar em uma coisa de cada vez. Isso afeta o centro da saciedade. A pessoa não saboreia o alimento e, além de ser um caminho para a obesidade. Uma coisa que a gente vê cada vez mais frequente são os distúrbios de ansiedade, hiperatividade e doses de má educação confundidas com o transtorno de déficit de atenção. Nesses casos, a medicalização vai apenas mascarar os sintomas. Eu trabalho com um programa de gerenciamento das emoções, que substitui remédios tipo Ritalina, usando técnicas de tranquilização autoaplicativas, aeróbica cerebral e produtos ortomoleculares. Lembrando que é muito importante que os pais mantenham a calma frente a uma situação estressante, como forma de dar o exemplo de autocontrole emocional. Quinta dica: senso da responsabilidade pessoal. De responder pelas consequências dos seus atos. É muito comum que os pais superprotejam seus filhos, pensando em lhes poupar de constrangimentos, mas aí essa pessoinha cresce e continua armando problemas. Fazer de conta que não viu ou acobertar uma situação errada traz consequências muito nefastas para uma personalidade em formação. Chame-o para um lugar reservado e aproveite as oportunidades para educar. Mas cuide, critique a atitude errada e não o indivíduo. Por exemplo, que guri mal criado. Não. Diga algo como: fulano, agir dessa forma demonstra má conduta. Eu espero que da próxima vez você tenha mais educação. Sexta dica: ajude seu filho a desenvolver a espiritualidade. Infelizmente, as religiões tradicionais não estão conseguindo cativar os jovens. Observamos que depois da confirmação ou primeira comunhão, os jovens se afastam das igrejas. Essa é uma realidade. Entretanto, sabemos como é importante cultivar a fé em uma entidade divina que transcende o tempo e o espaço, onde possamos nos amparar nos momentos de desespero. Aonde vai dar esse vazio espiritual dessas gerações atuais? É muito preocupante, né? Então, algumas sugestões. Olhai os lírios do campo, ou seja, através da simplicidade. Esse é um dos tantos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Esse grande missionário que passou aqui na Terra há pouco mais de 2000 anos atrás, nos mostrou o caminho. O segredo é descobrir a manifestação do divino nas coisas mais simples do dia a dia. Leve seu filho para uma praça e mostre-lhe o colorido de uma linda borboleta, mostre-lhe o amanhecer ou o pôr do sol com seus incríveis matizes. Ao saborear o mel, fale das abelhas e da importância da polinização. Faça a criança perceber que, para viver, dependemos das folhas das árvores, através da fotossíntese, que libera oxigênio, a energia invisível que nos mantém vivos. Assim também, o Criador de todas as coisas é invisível e está em toda parte. Aprender a reverenciar os milagres da vida nos pequenos detalhes. A Terra, uma bola rochosa, suspensa, viajando na imensidão do universo. Como conceber tudo isso sem a existência de uma sabedoria superior?
Grandes cientistas já referiram que quanto mais pesquisam, mais ficam perplexos com tanta coincidência que permite essa fascinante jornada do ser humano. Tenho pena de crianças e jovens que não têm oportunidade de fazer uma trilha na mata, de prestar atenção no canto dos pássaros, no murmúrio de um riacho, enfim, formas de se conectar com a mãe natureza. Outra coisa muito legal é criar o hábito da criança conversar com Deus ou com seu anjinho da guarda, uma vez que com as orações decoradas a pessoa pode estar pensando noutra coisa e apenas balbuciando-a. Essa coisa de conversar com Deus cria uma intimidade com o divino e nos fortalece espiritualmente. Outro aspecto importante no campo da espiritualidade é o sentimento da gratidão. Ao exercitarmos a gratidão, nos tornamos merecedores de receber bênçãos. A criança que reconhece as coisas que tem e agradece pelo seu dia é uma criança feliz e fica imunizada contra a depressão. Podem ter certeza, queridos pais, este é o maior legado que vocês podem deixar para seus filhos. Outra dica, 7ª. Uma atenção maior na adolescência sobre as drogas e a bebida alcoólica. Devido à instabilidade emocional característica dessa época, os vícios são muito atrativos aos jovens, além do convívio com más companhias. Não abra mão da vigilância constante sobre os adolescentes, onde e com quem andam. Também nos plantões médicos, depois de atender jovens acidentados, presenciei muitos pais arrependidos por terem afrouxado o controle sobre seus filhos. A 8ª dica, a importância dos bons exemplos que passamos. As crianças são muito suscetíveis aos exemplos dos adultos ao seu redor. Os adolescentes seguem muito a opinião e a atitude dos seus ídolos, do esporte, da música, e infelizmente estamos cercados de maus exemplos, que parecem ser mais atrativos aos jovens. Portanto, muito cuidado naquilo que você estiver transmitindo, tanto na comunicação verbal como na não verbal. Por exemplo, não adianta nada ter um discurso moralista se, ao sair de carro com a família, infringir regras de trânsito. Da mesma forma, não adianta cobrar respeito à natureza depois, se você atirar lixo na sarjeta. Agora, vamos citar algumas habilidades adicionais que irão acrescentar um diferencial maior. Primeira, estimule desde cedo seu filho a desenvolver o senso crítico especulativo das coisas. Responda os porquês da criança. Por que isso? Por que aquilo? Olha, esse nosso modelo de civilização está carcomido. Nós, adultos, já fizemos muita merda por aqui. Nosso lindo planeta está necessitando muito de novas gerações questionadoras que desenvolvam alternativas mais ecológicas para sairmos dessa rota autodestrutiva. Segunda habilidade adicional, ajude-o a se tornar uma pessoa solidária, a repartir o lanche, compartilhar um brinquedo, doar coisas usadas, etc. Terceira, estimule-o a ler livros. Esta sugestão eu dedico à minha filha, Maria Alice. Ela é pedagoga e adora livros, inclusive é booktuber, ou seja, analisa os lançamentos.
A neurofisiologia mostra que a leitura cria um maior desenvolvimento dos neurônios e desenvolve habilidades cognitivas, pois o cérebro precisa criar as imagens. Quarta habilidade: estimule a criatividade em seus filhos e deixe que, por conta própria delas, achem a saída do labirinto. Quinta, os jogos são muito importantes, pois ajudam a criança a aprender a perder, algo que muitas vezes vai acontecer quando ela estiver no jogo da vida. Sexta, incentive-o com elogios, mesmo por pequenas coisas do dia a dia, focando no positivo, para trabalhar sua autoestima. Alguém pode dizer: bah, isso tudo é muito trabalhoso. Pois é. Dizem que criar filhos é fácil, mas educá-los adequadamente é trabalhoso, sim. Requer mesmo muita dedicação, mas com certeza é recompensador. Convido a você que concorda com essas dicas que encaminhem aos pais de crianças e adolescentes. Saudações, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.